Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós vamos meditar o Evangelho do 27º domingo do tempo comum, e esse Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 10, nos seus versículos de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Vamos lá. Esse evangelho nós poderíamos na verdade, falar das crianças, poderíamos falar da questão do adultério, mas o foco desse evangelho, aquilo que Jesus queria revelar nesse evangelho, era sobre a realidade, a beleza, o desejo, o pensamento de Deus em relação à união do homem e da mulher. O que Jesus queria falar era da beleza da união, da beleza conjugal, da beleza do pensamento de Deus quando criou o homem e a mulher para que eles pudessem se unir em matrimônio. E Jesus levou a união do homem e da mulher a sacramento. Jesus elevou isso à autoridade, à beleza e à dignidade de sacramento e, ao mesmo tempo, o sacramento, claro, o sacramento do matrimônio. Então, como sinal visível daquilo que é invisível, da graça que é invisível, e ao mesmo tempo realiza essa graça. Então, ou seja, o matrimônio é o sinal visível do próprio amor de Deus revelado. Então, o casal, através do matrimônio, ele deve revelar ao mundo e testemunhar o amor de Deus que se dá também na união do homem e da mulher. E, ao mesmo tempo, revelar para o mundo que o amor vem do próprio Deus, porque Deus é amor e o homem foi criado para o amor e o homem é capaz de amar e de ser amado. Então, Jesus, no versículo 5, vai dizer assim: Jesus então disse, falando do divórcio, sobre o que Moisés havia escrito: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento." Essa palavra dureza no grego significa rigidez, intolerância, algo inflexível, ou seja, a dureza do coração. Se a rigidez do coração, a intolerância do coração, traduzindo, nós diríamos a incapacidade de se dilatar para amar, para perdoar e recomeçar. Então, por que Moisés escreveu isso? Jesus está dizendo: foi por causa da incapacidade dos vossos corações de se dilatarem para recomeçar, para dar uma chance. Então, ou seja, isso fez com que o coração se tornasse tão rígido, incapaz de se dilatar. E porque não se dilata, ele se arrebenta por tamanha rigidez. E o interessante é que essa palavra rigidez também, essa palavra dureza, ela vem de uma raiz grega da qual
surgiu a palavra, né, perna. E o que tem a ver perna com rigidez? Significa o quê? Da mesma forma que a perna, as pernas, né, conduzem o homem, levam o homem para a direita, para a esquerda, dá a possibilidade do homem de ir e vir. Então, essa palavra perna ligada com rigidez significa o homem que é conduzido pela dureza do seu próprio coração. Então, essa dureza, Moisés escreve essa carta de divórcio porque o homem, como pernas, se deixa conduzir pela dureza do coração e não se dilata para viver aquilo que o próprio amor exige, porque é próprio da essência do amor morrer para que o outro tenha vida. Para nós, na vida matrimonial, quando se fala de vida sacramental, de vida matrimonial, o amor para nós cristãos, ele se dá na cruz. Então é a cruz o exemplo do amor que perde para ganhar, do amor que morre para dar a vida, do amor que se abaixa para erguer o outro. Então, para nós cristãos, o amor se dá na cruz. A cruz é o exemplo do amor, ou seja, saímos de tudo aquilo que é esfera de sentimento, de emoções, entramos no dinamismo do sacrifício e da oferta de si mesmo. E o interessante é que Jesus ainda vai dizer assim: no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. No começo, ou seja, essa palavra no começo poderia ser traduzida na cabeça. É aquilo que nós encontramos no livro do Gênesis, na cabeça. E o que significa isso? Significa no pensamento de Deus, na cabeça de Deus, na mentalidade de Deus, como que era lá no início. Então, ou seja, no entanto, no pensamento de Deus, na cabeça de Deus, na criação de Deus, não era assim. Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à mulher e assim se tornarem uma só carne. Então, qual que era o pensamento de Deus? Esse pensamento de Deus nós o encontramos na primeira leitura de hoje, que está no livro do Gênesis 2, 18 a 24. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então, pela primeira vez na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar a palavrinha, essa frase, né? Essa exclamação, poderíamos dizer, essa afirmação, não é bom, algo negativo. Por que não é bom? Até agora, se você pegar o livro do Gênesis, você vai ver que Deus criou isso e aquilo e viu que era bom. Criou o homem e viu que era muito bom. Agora, pela primeira vez, nós encontramos a palavra não é bom. E por que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Isso significa duas coisas, não é bom. Primeiro, para mostrar a ausência da mulher e para que o homem deseje no seu coração a criação da mulher. E a segunda, para que o homem não se baste e não viva um inferno interior de se fechar em si mesmo e se bastar, porque é próprio do amor sair de si para o outro, é próprio do amor fazer-se dom para o outro, é próprio do amor sair do eu em direção ao tu e o eu e o tu se tornam nós. Então, não é bom porque o homem estava só, não é bom porque o homem não sairia de si e não faria da sua vida um dom para o outro. Então, já que não é bom, o que o Senhor está dizendo, o próprio Deus? Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Auxiliar semelhante, essa auxiliar no hebraico, nós dizemos a palavrinha ezer. E o que significa ezer? Significa aquela que vai em socorro, aquela que assiste o homem como Deus assiste o seu povo, como Deus assiste os seus filhos. Com isso, a mulher, a criação da mulher, Deus pensou na mulher para que ela se tornasse, então, o socorro de Deus para o homem. O socorro de Deus urgente para o homem. E nós poderíamos dizer, no hebraico, Ezer Kenegdo, significa ao mesmo tempo aquela que está oposta a ele. Ela está face a face, ela está frente ao homem, ao mesmo tempo que Deus criou a mulher como um socorro de Deus para o homem, ela está face a face com o homem.
nem acima, nem abaixo, face a face. E esse face a face significa que ela está à frente do homem, ao mesmo tempo ela se torna uma muralha para o homem, ao mesmo tempo ela está contra o homem. Mas como que um socorro pode estar contra o homem? Ela só é socorro quando o homem escolhe sair do projeto de Deus, e ela se torna então um socorro, uma muralha, para impedi-lo de passar, para impedi-lo que ele saia dos caminhos de Deus, para impedir que ele não corresponda à vontade de Deus. Quando o homem está na vontade de Deus, ela caminha à sua frente. Quando o homem se torna um obstáculo e quer desobedecer a Deus, ela se torna então, ela se levanta contra ele, para que ele volte para a vontade de Deus e para o caminho de Deus. Então, ela está de frente a ele, face a face, sai dele e para ele, é o que significa também essa palavrinha, contra e quem caminha à frente, como eu disse. Então a mulher, até na cultura judaica, a mulher é considerada a luz da sua casa, aquela que caminha à frente, aquela que vai iluminando o caminho para que o homem ali possa passar. Ela é a auxiliar de Deus para o homem, ela é o socorro de Deus para o homem. Os rabinos vão dizer o seguinte, que é preciso duas pessoas para acolher a presença de Deus. Se precisa de duas pessoas para acolher a presença de Deus, os rabinos dizem que a mulher, então, é o segundo lado da morada, que acolhe e atrai a presença de Deus para a sua casa, para a sua família. Por isso, então, que o Senhor disse, não é bom, para que o homem possa atrair a presença de Deus, para que ele possa experimentar a presença de Deus, segundo os rabinos, é preciso, então, de duas pessoas. E Deus cria, então, para o homem a mulher. E o interessante é que, ao mesmo tempo que a mulher se torna o socorro para o homem, quando Deus criou o homem, a primeira pessoa que ele viu foi a Deus. Agora, a mulher, quando foi criada, a primeira pessoa que ela viu foi o homem. Então, se o homem criado contemplou a Deus e a mulher, quando foi criada, completou o homem, se a mulher é o socorro de Deus para o homem deve ser o próprio reflexo do amor de Deus para a mulher. Ele deve revelar para a mulher quem é Deus. Ao olhar para o homem, a mulher deveria ver a imagem e semelhança de Deus, também a imagem e semelhança do amor. Então, enquanto a mulher é o socorro para o homem é a revelação de Deus para a mulher. Ou seja, ele deve ser a imagem e semelhança do amor para a mulher. Da mesma forma que o homem conheceu a Deus, a mulher conhece a Deus através do homem que Deus entregou a ela e que a entregou também a esse homem. É belíssimo isso. Se nós compreendêssemos a beleza do matrimônio nesse sentido, que a mulher é o socorro de Deus e o homem é aquele que deve revelar o amor de Deus para a mulher e amar aquilo que mais tarde São Paulo vai dizer, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, ou seja, se entregando e morrendo por ela se preciso for. O interessante é que a palavra de Deus vai dizer assim, então o Senhor Deus, versículo 21 de Gênesis 2, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Muito interessante porque todas as grandes alianças nas Sagradas Escrituras se deram após um sono profundo. Nós contemplamos isso, para resumir, nós contemplamos isso até com Jesus. Quando Jesus adormece na cruz, morre na cruz, dali nasce a própria igreja do seu coração. Aqui, quando o homem entra nesse profundo sono, Deus faz uma aliança com o homem, que é criando a mulher e colocando-a na sua presença para que ela fosse um socorro para o homem. Aqui ainda vai dizer que o Senhor tirou-lhe então uma das costelas, eu não vou falar dessa costela, mas fechou o lugar com carne. Não diz que cicatrizou a ferida causada em Adão. Tirou a costela e colocou ali carne, mas o texto bíblico não diz que cicatrizou. E não diz de propósito, porque quando é que essa ferida do lado de Adão será cicatrizada? Quando, no dia do matrimônio, Deus vai enxertar a mulher no lado ferido do homem. Então o homem, se a mulher, segundo a Escritura, veio do homem, da costela do homem, do lado do homem, significa que no dia do sacramento do matrimônio, quando o homem e a mulher se decidem casar no Senhor Jesus,
a mulher é enxertada no lado do homem, e o sacramento é a própria cicatrização. O homem que estava ferido porque lhe faltava uma costela, agora essa costela é enxertada de novo nele pelo sacramento, e eles não são mais duas pessoas, eles se tornam um único coração, uma única costela, uma única alma. Então, da mesma forma que Deus é três pessoas, o único Deus em três pessoas, ele é o único que pode tornar duas pessoas, transformar duas pessoas em uma única pessoa pelo sacramento do matrimônio. Um único Deus em três pessoas. O matrimônio também não se dá entre duas pessoas, o matrimônio se dá entre três, ou seja, para ser o reflexo da Trindade. Então, ou seja, o esposo, a esposa e o próprio Deus. É Jesus ali no meio do casal. Então, três que se tornam uma única pessoa. O homem e a mulher se tornam um na presença daquele que pode fazer isso. O único que pode fazer isso é Deus. Tornar duas pessoas uma única pessoa com um só coração e uma única alma. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. A Bíblia vai dizer para nós que o homem foi, no hebraico, que o homem foi modelado e a mulher foi construída. Ou seja, o homem foi modelado como uma estátua, um vaso de barro, e a mulher foi construída como uma cidade. E se pensa-se na cidade de Jerusalém, povoada pela glória de Deus e pelos filhos de Deus. E é próprio da mulher ser povoada por Deus, construída para ser uma cidade fortificada. Dentro dela se guarda o esposo e os filhos, o povo de Deus que ela vai gerar para povoar o céu. Então Jesus quis dizer, com tudo isso, Jesus quis falar da beleza do matrimônio. Então, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher para isso. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. O homem que era unido a seu pai e a sua mãe, e até no dia do nascimento ainda era unido pelo cordão umbilical, esse cordão agora é cortado para que ele possa unir, não mais o cordão umbilical, mas unir o seu coração com o coração de uma outra pessoa, que Deus dentro dela colocou a capacidade de amar, para que essas duas capacidades de amar se tornem um único amor e testemunhem para o mundo que o amor de Deus é real e testemunhado através da vida do casal. Assim diz a palavra de Deus: já não são dois, mas uma só carne, portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, aquilo que eu disse, no dia do matrimônio, a mulher é enxertada no homem, o sacramento cicatriza. Então, por que o que Deus uniu, o homem não separe? Para que não haja o rasgar-se da carne, porque agora eles são uma única carne. Todo tipo de separação é rasgar aquilo que foi unido pelo poder de Deus, que fez com que os dois se tornassem uma só carne. Então agora não é separar, é rasgar-se. É próprio do amor. Unir é próprio do pecado, da dureza e da rigidez do coração. Distanciar, desunir. É próprio do amor unir, é próprio do pecado desunir. É próprio do amor aproximar, é próprio do pecado distanciar. Então, tudo isso por causa da dureza do coração. E isso, quando Jesus fala tudo isso, e hoje eu não quero falar e nem julgar as pessoas que, quem sabe, por um motivo ou outro, aconteceu o divórcio, aconteceu a separação. Não, hoje eu não estou aqui para condenar um, condenar outro, nem falar que foi por causa disso, por causa daquilo. Não. Eu quero mostrar hoje nesse evangelho a beleza do matrimônio, no pensamento de Deus, o que é o matrimônio, o que é a união de um homem e de uma mulher. Se todos os casais soubessem disso, se os casais de namorados soubessem disso, eles se preparariam para se deixar unir pelo próprio Deus, para que eles se tornassem uma só carne, um só coração, uma só alma, e manifestasse para o mundo que Deus é amor, através do amor deles, doado um para o outro. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe seu matrimônio, abençoe também, venha em socorro das dores daqueles que se sentem feridos, rasgados por causa do divórcio. Que o Senhor venha em auxílio de todos vocês, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.